Olá pessoal, olá internauta, estamos iniciando mais um programa aqui na Rádio Sintel. É uma satisfação muito grande, um prazer muito grande de ter a sua audiência e sempre acompanhando os assuntos que nós debatemos aqui no programa. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber o Dr. Bruno Mestrini, que é médico urologista, que vai bater um papo com a gente aqui no programa. Vamos falar sobre câncer de próstata, quais os cuidados que devem ser tomados, quais os caminhos para se prevenir esse problema que atinge aí os homens. Então, os homens que estão nos acompanhando, que estão acompanhando ao vivo, e você que vai ver esse vídeo, vamos prestar atenção nessas informações que o Dr. Bruno Mestrini vai passar aqui para a gente aqui no programa. Dr. Bruno, muito obrigado por ter vindo, e é sempre uma alegria ter um médico, um entrevistado, principalmente para tratar de um assunto tão importante para a população brasileira e especialmente para os homens. Tá certo. Edivaldo, bom dia a todos que estão assistindo a gente. A gente vai trocar algumas informações valiosas e experiência que eu tenho, né? Já tenho 26 anos de formado, né? Tenho praticamente 17 anos como urologista. Doutor Bruno, o câncer de próstata atinge ainda um número elevado de homens no Brasil? O câncer de próstata, ele é uma doença, câncer, né? Uma neoplasia maligna que a gente chama, né? De doença da terceira idade. São pessoas acima de 60 anos, a média do brasileiro é em torno de 78 anos, né? Então de 60 a 78 anos esse grupo populacional ele é atingido frequentemente, né? Dos tumores ele é o segundo mais frequente e ele é o segundo que mais mata, né? Então é um número grande. Para vocês terem ideia, o tumor de próstata, se você for somar as mulheres que têm câncer de colo uterino e câncer de mama, dão menos do que a população de câncer de próstata no homem, né? O câncer de mama pode dar no homem também, é menos frequente, mas também é somado, é mulher e homem. Já o câncer da próstata não, só dá no homem. Essa é uma doença típica do homem, exclusiva do homem, né? E desse grupo populacional que eu falei para vocês, acima de 60 anos. Existe casos de 40, 50, 60 anos, mas é muito raro. É mais frequente acima de 60 anos. E para vocês terem ideia, tem câncer de próstata em criança também. É raríssimo, mas é uma doença um prognóstico péssimo e o tratamento é cirúrgico e muitas vezes o prognóstico é, como eu falei, é muito ruim, né? A taxa de mortalidade. Mas assim, vamos nos atentar mais à população de cabelo branco, que eu brinco, né? Sim. Tem cabelo branco, devemos fazer prevenção, devemos procurar um urologista, que é o médico que junta todas as informações e tenta dar o melhor tratamento. Perfeito. Agora, ainda existem, doutor Bruno, a falta de informação, de orientação, do porquê, talvez seria o porquê desse grande número de pessoas que ainda contraem o câncer e às vezes chega até a morte em razão o câncer da próstata ele é meio engraçado, porque, por exemplo, a gente tem um câncer de estômago ou de pulmão, se tiver acontecendo na pessoa, se for do estômago, a pessoa vai vomitar ou vai parar de comer e vai morrer em 6 meses, 1 ano. Alguns são operados, são tratados. O câncer de pulmão também a pessoa para de respirar, se for grave. Já o câncer da próstata não, a maioria das vezes ele é indolente, ele é assintomático, ele não tem sintoma nenhum. A pessoa tem o tumor, a pessoa morre com o câncer, não do câncer, não sei se deu para compreender. Ele carrega esse problema, ele morre. Qual é a causa mais frequente de câncer de morte no câncer de próstata? É infarto, não tem nada a ver com o câncer da próstata. Então o câncer da próstata muitas vezes ele não é notado, a pessoa porta sem saber, tem nada de sintoma ou pouco sintoma, mas tem um outro lado que é em torno de 30%, dos pacientes que vão padecer ou vão ser maltratados pelo tumor. E não vai ser uma morte rápida, vai ser uma morte 10, 15 anos com ou sem tratamento. Então, o que eu vejo são pacientes que têm pouca informação, que procuram pouco, porque é muito engraçado, vai procurar um urologista, qual é o tamanho do dedo dele. Até essa história do dedo. Não se resume a um toque na próstata. Que não deixa de ser parte do exame físico do médico. O médico cada vez mais está tocando menos no paciente. Tocar no sentido de físico, toma emocional. Então o toque da próstata representa não só um dedo, é muito mais. É um abraçar, um acolher e decidir se vai ter ou não vai ter, e se tiver a gente dá o tratamento precoce. Porque todo câncer, quanto mais precoce, quanto mais recente você fizer o tratamento, menor vai ser o impacto da doença na pessoa. E pode ter cura também. Né? Então, o câncer da próstata ele é fácil de diagnosticar desde que o paciente nos procure. Certo. E se ele procurar, ele vai ter todo o atendimento
que se resume, mais na frente a gente vai comentar, mas também é muito fácil, não tem nada doloroso, é tudo muito tranquilo, entendeu? E o tratamento vai depender do nível da doença, se ela for no início, no meio ou no final. Mas hoje em dia a ciência evoluiu muito, dos tumores, os dois mais estudados do mundo, um é o melanoma e o outro é o câncer de próstata. Então a ciência adora o câncer de próstata, porque, como eu falei, a doença ela não consome rápido, ela vai deteriorando aos poucos aqueles casos avançados. E por outro lado tem aquele caso que a gente detecta precocemente, faz uma cirurgia ou faz uma radioterapia e a gente cura o paciente. Então tem uma taxa de cura em torno de 80% em 5 a 10 anos. Que maravilha. Nos casos iniciais. Né? Então a gente tem que classificar, por isso que a gente pede para o paciente ir cedo. Não adianta chegar com o cabelo muito, muito branco. Tem que chegar a partir de 45, 50 anos e anualmente a gente fazer a visita ao urologista. De preferência o mesmo médico, porque ele faz a evolução dos problemas e talvez dos exames e talvez da doença também. Então acho que de preferência se você tiver um urologista para chamar de seu, Edivaldo, acho que é o caminho certo, né? Porque as mulheres procuram um ginecologista, né? Desde criança, desde adolescente. E as mulheres elas são mais frequentes. Elas são mais frequentes. E outra coisa, aproveitando, né? Quem que mais leva o homem para o consultório do urologista? São as mulheres. São as esposas, são as namoradas, são as filhas, né? Então se a gente for pegar 75 a 90% das vezes que vão ao urologista, ou vão acompanhados, ou vão porque a esposa, a companheira ou a filha fica insistindo. Não, você tem que ir, você tem que ir. E tem uns que a gente traz acorrentado. Felizmente, né? Mas chega, né? A ideia básica, a mensagem é chegar no profissional que pode fazer diferença, que é o urologista. Eu acho legal até fazer esse comentário. Quer dizer, não existe sintoma. Tem que procurar o especialista, o médico, se consultar, fazer os exames para saber se realmente está com esse problema. Né? A próstata da pessoa que tem mais idade, ela tem duas doenças. Tem uma chamada HPB, que é a doença benigna, que a próstata vai crescendo. A próstata fica abaixo da bexiga. Sim. Nós temos a bexiga aqui e a próstata fica embaixo. E Deus fez o canal no meio. Na medida que a gente vai jogar o xixi para fora, ele passa pela próstata. A próstata de um jovem não tem impedimento, passa fácil. De uma pessoa que vai envelhecendo, que tem o cabelo branco, a próstata vai crescendo de tal forma que ela cria um obstáculo, como se fosse um quebra-mola. Você não passa livre, você passa um quebra-mola. Então essa doença benigna nada mais é do que o aumentar do quebra-mola. E a pessoa tem dificuldade para urinar, urina várias vezes, e se machucar, quebrar o fêmur, bater a cabeça. Então não é só urologia, tem outras coisas também. Do outro lado é o câncer da próstata, que eu falei para você que a maioria hoje em dia é sintomática, não tem sintoma nenhum. É aquele paciente que vai fazer um check-up, o famoso check-up. Vamos conversar, a gente pede os exames, então a maioria está nesse grupo. 25% dos pacientes já são avançados, doença avançada do câncer da próstata. Aí nesse caso, nesse quadro, aí tem sintoma. É o mesmo sintoma do crescimento da próstata, mais algumas outras situações. O rim para de funcionar, a pessoa entra em insuficiência renal. Muitas vezes a pessoa urina sangue, que é chamada hematúria, e algumas vezes a pessoa na ejaculação, na relação sexual, sai meio amarronzada, avermelhada. Isso aí também fala a favor de doença avançada. Outros sintomas, a pessoa pode ter as pernas edemaciadas, inchadas, a gente chama de como se fosse elefantíase, a perna fica inchadona, né? A pessoa anda meio devagar, as duas pernas inchadas, não é varizes, é perna inchada, a bolsa escrotal pode estar inchada, o pênis pode estar inchado, e também falta de ar, pode ser uma metástase pulmonar, porque a doença está na próstata, na medida que ela avança, ela pode ir para outros órgãos, que a gente chama de metástase. Então ela sai de um lugar e vai para outro lugar. E um dos órgãos que são cometidos são os pulmões. E o outro órgão que é bem característico é a tal das juntas, dor nos ossos. A população idosa ela tem dor nas juntas por outras causas, artrite, artrose, problema postural e outras fraturas, né? Coisas que ele carrega durante a vida. Mas o câncer da próstata, que a próstata é do tamanho mais ou menos de uma ameixa, um limãozinho, esse órgão ele é muito vascularizado e ele tem a chance da doença sair de lá e instalar no osso, de preferência o osso ou da cabeça, ou do pescoço, da coluna vertebral, da bacia e das pernas. São os lugares mais frequentes. E essa metástase, essa doença que saiu da próstata e que foi para o osso, ele não responde a anti-inflamatório, analgésico simples. Então a mensagem que eu deixo também, Edivaldo, é o seguinte: se você tem uma dor nas juntas, se você tem dificuldade de articulação, de deambular, de andar, de mexer nas coisas, vive doendo, você procurou um ortopedista e ali aparentemente não é nada ortopédico puramente, você pode investigar que pode ser uma metástase óssea de difícil tratamento. Então
muitas vezes causado pelo câncer da próstata, que até então não foi descoberto. Então, mais uma vez, procure seu urologista, como você procura seu cardiologista, como você procura seu proctologista, para a gente fazer a saúde do homem. A gente chama hoje em dia de saúde do homem, que não é só a próstata, não é só o dedo do urologista, é muito mais coisa. É a parte cerebral, a parte mental, a parte cardiovascular, pulmonar, a parte digestiva e a parte urinária, né? E nesse bloco também a gente chama também de saúde sexual, que relação sexual faz parte, né? É uma coisa que é uma atividade física, emocional e espiritual, e que tem que ser também levantada para a pessoa idosa, que muitas vezes não tem mais relação sexual, ou já não tem mais a parceira ou parceiro, e isso a gente sabe que faz bem para todas as partes, entendeu? Então a urologia trabalha com isso também, com a saúde do homem, com a parte sexual. E o câncer da próstata tem esses mitos que, não, se você for um urologista, sua parte sexual vai diminuir. Sinceramente, não vejo dessa maneira. Então, mais uma vez, volte, procure seus urologistas e converse abertamente sobre isso, porque isso é vida, né? Perfeito. Eu estou conversando aqui no programa Internauta com o Dr. Bruno Mestrinho, que é urologista. Nós estamos conversando, falando sobre câncer de próstata. É caro, doutor, um tratamento de câncer de próstata? Assim, o câncer da próstata, no início, nessa fase de check-up, a partir de 45, 50 anos, a gente pede para a pessoa ir anualmente. A consulta seria anual, né? Certo. Ela se mistura em três coisas praticamente. A primeira é a conversa, os sinais e sintomas que o médico anota, né? Uma consulta médica que não chega a ser tão caro, né? Dependendo de onde você esteja. O segundo momento, o médico solicita exames. O mais frequente é aquele PSA, que é um hormônio, né? Um exame de sangue, que é feito, é aquele como se fosse um termômetro. Se o PSA estiver abaixo de 4, não tem preocupação. Acima de 4, talvez seja o câncer de próstata. E o terceiro, né, são 3 pés, né, o tripé, seria aquela ecografia, aquela ultrassonografia, o mesmo nome, ecografia e ultrassonografia, que a pessoa vai no médico, radiologista, enche a bexiga, ele passa um aparelhinho, aquele mesmo aparelho da mulher grávida, e aí você checa o rim, checa a bexiga e checa a próstata. E a gente vê essa situação da bexiga com a próstata, o tamanho da próstata, a consistência da próstata. Uma vez ele tendo feito os sinais e sintomas, a consulta inicial, o PSA, que é esse exame de sangue, e a ecografia, ele retorna para o seu médico. E aí, uma vez voltando, a gente faz o bendito toque. Que através do toque eu vou saber se ele é molezinho, que seria, se você puder pegar seu dedo e colocar aqui, isso aqui seria o mole, seria o benigno. E o duro seria essa parte do osso, a gente chama de pétreo, que é pedra. Aí falaria a favor de câncer. Se houver uma suspeita de qualquer uma dessas etapas de câncer de próstata, gera-se uma biópsia da próstata. E é um procedimento um pouco mais invasivo, mas também não é caro. Depois de ter dado o diagnóstico, se for na fase inicial, as coisas ficam tranquilas. Na medida que a gente vai andando, ou que a doença fugiu, ou então a pessoa chegou muito tarde, aí o tratamento, hoje em dia, ele varia desde cirurgia, hormônio, radioterapia e algumas substâncias que são novas hoje em dia, que tem a quimioterapia que não é mais injetável, que é oral. E aí, algumas vezes, fica com um preço bem caro, né? Porque, como eu falei para vocês, o câncer de próstata é muito estudado pela ciência e todo ano tem uma novidade. Então, para quem já teve, o parente ou mesmo já porta a doença, ela vê que nos últimos 10, 15 anos está tendo uma revolução de exames de tratamento e que muitas vezes o SUS não cobre, não acompanha essa revolução tecnológica. Mas isso não é desculpa. A gente tem que ir atrás do que realmente faz a diferença, que tendo o diagnóstico preciso, tem-se o tratamento, que é que a gente quer justamente isso. Né? Perfeito, eu ia perguntar exatamente isso, nessa questão de, por exemplo, o tio ou o pai teve um problema com câncer de próstata, essa doença é hereditária, ela passa de geração em geração, a incidência é maior, como é que é isso? Até para a gente orientar o nosso internauta. Entendi. A gente percebe o seguinte, 10% das pessoas que têm câncer de próstata tem a chance de ter alguém da família do primeiro grau, ou pai, ou irmão, ou filho, são os parentes de primeiro grau. Então tem esse componente hereditário aí que você está comentando, né? Agora a vantagem é o seguinte, quem já teve algum parente com câncer de próstata normalmente procura precocemente e sabe que tem um problema ali que ele não pode virar as costas. Então normalmente os parentes de quem tem câncer de próstata nos procuram precocemente e o tratamento é muito melhor, né? Outra coisa, foi feito estudo, né, por muito tempo, 10, 20 anos nos Estados Unidos, na Europa, principalmente Suécia, Finlândia, são os pacientes, os países escandinavos, né? E foi descoberto o seguinte, até um tempo atrás a gente achava que castanha era
prevenção para câncer de próstata. E tomate também era prevenção, isso tudo meio que caiu por terra. O que a gente tem hoje em dia, que faz talvez uma grande diferença, é a pessoa ter relação sexual de volta. É mesmo? O ato de ejacular, talvez você esteja lavando a sua próstata e aquilo lá diminui a chance de ter câncer de próstata. É como, por exemplo, a próstata fosse o olho. Se a gente lacrimejar ou se a gente ejacular, teoricamente você estaria limpando. Então, a gente tem até uma brincadeira. Então fazer sexo é bom. É bom. Se você tiver relação... Tá vendo aí, talvez 5 vezes por mês, talvez você esteja limpando sua caixa de óleo, entendeu? E aí a coisa dá uma melhorada. Porque, como eu falei, ciência que comprovou. Ciência comprovou. E sexo, mais uma vez, ela faz parte porque movimenta você, procura mais, fica mais ativo, né? Nós estamos falando da população acima de 60 anos, entendeu? Que não tem muito acesso, que vai perdendo a autonomia e a mobilidade. Então, ter relação sexual não deixa de ser uma atividade física e mental, e tem essa situação que eu lhe falei que a ciência está caminhando para isso, entendeu? Que perfeito. Agora, doutor Bruno, quando a gente está conversando aqui na rádio, a dimensão é grande, né? Onde a gente está chegando. E eu fico imaginando pessoas na faixa etária aí, até 50 anos, depois de 50 anos, em regiões onde o médico é difícil, onde o especialista é difícil, o acesso ao hospital é mais complicado. Que tipo de orientação o senhor passaria para essa família que tem uma pessoa idosa, uma pessoa de idade, para tomar essas precauções? Eu acho assim, Edivaldo, a gente tem uma estrutura de assistência de saúde, algumas vezes um pouco precária, né? Mas eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que assim, a gente com 45, 50 anos, ou o homem por si só, ou a companheira que está do lado, marcar uma consulta com o urologista, ou na rede pública ou rede particular. Eu acho que uma consulta faz muito bem para todo mundo. E o acompanhamento faz bem também. Tem alguns homens, por exemplo, que eles acham que conversam comigo, eu fico lá 10, 15 minutos com eles, aí faço aquela etapa do exame de sangue, da ecografia, e depois eu faço o toque. Eles até brincam, eles acham que o meu dedo é como se fosse uma varinha de condão. Uma vez feito, está resolvido, não. Aí eu acho que no próximo ano tem que ir de novo, no segundo ano tem de novo. Eu, por exemplo, trabalho numa rede pública, lá no Hospital do Gama, na periferia. Eu atendo em média... O senhor trabalha no Hospital do Gama? Eu trabalho há 17 anos, então eu atendo em média 30, 60 pacientes por semana. Sou eu mais 3 urologistas, então a gente tem um atendimento maciço, né? E a gente tenta no máximo atender porque a gente sabe da necessidade, né? E assim, esse paciente que mora longe, mora na periferia do DF, ou até mesmo no Goiás, ou Minas Gerais, região do entorno, eu acho que tem que procurar alguém do posto de saúde ou da UPA, esse médico, ou essa enfermeira, ou qualquer técnico de enfermagem, profissional da área de saúde, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, fazer um encaminhamento para urologia, de preferência com esses exames já pedidos, né? Que não precisa eu necessariamente pedir os exames, é mais fácil eu pegar os exames já feitos, entendeu? E a partir dali eu vou disparar. A gente aqui em Brasília tem em torno de 130 urologistas. Mais da metade está na rede pública, né? A gente tem um hospital de tudo que é parte aqui de Brasília e 100% deles, dos hospitais aqui em Brasília, tem urologista trabalhando, fazendo 20 ou 40 horas. Então, eu sei que o exército aumentou demais, a gente até brinca, fala que os homens saíram do armário para nos procurar, porque até então era meio só procura quando precisa e quando está muito grave. A gente tem que inverter. Os homens têm uma diferença, eles antigamente trabalhavam muito, eles eram provedores. Agora as mulheres trabalham igual e vão nos superar. Então não tem mais a desculpa que só eu trabalho. Você pode ter atestado, você pode ter férias, você pode marcar sua consulta, né? O homem ele gosta de emergência e a mulher gosta de consulta marcada bonitinha. Eu acho que a gente tem que equilibrar. Eu acho que os homens têm que migrar da emergência, que não é o cenário que eu estou falando. Eu estou falando de consultório, de uma coisa marcada, todo mundo arrumadinho, todo mundo com... E o pessoal até brinca lá do Gama, fala que eu sou o doutor Pastinha, porque eu peço para todos os idosos, uma vez indo comigo, eles colocarem na pastinha os exames. E aí todo ano eles trazem eles ficam lá de fora na fila, lá, cada um com a sua pastinha, disputando quem é a pastinha mais bonita. Que beleza! Eu tive até um engenheiro, eu tinha interrompendo um pouco, que ele fez essa dosagem do PSA, que eu falei para vocês que é até 4, né? Até 4. Esse engenheiro ele tinha 0,6, por exemplo, aí passou para 1 ponto alguma coisa, e aí ele tinha, nos últimos anos, todo o histórico ele plotou num gráfico e aí trazia, ele era engenheiro militar, a evolução do PSA dele. Sim. Não é só o PSA por si, é a evolução do PSA, se a curva está subindo, se ela está igual e está descendo. Se o PSA estiver aumentando, ele fala a favor de câncer. Se ele estiver estacionado para baixo,
não é câncer de próstata. Então, tem algumas situações que a gente acha que é e não é. E também o contrário. Mas eu acho assim, se organizem, procurem, não desistam. Eu sei que está difícil marcar a consulta e o retorno também é demorado. Mas se a pessoa tiver essa necessidade, essa vontade, eu acho que a vontade ela supera as filas e o pouco de urologista que tem. Beleza, eu estou conversando aqui com o Dr. Bruno Mestrinho, que é urologista, e nós estamos conversando, gente, sobre câncer de próstata. Agora, a gente estava falando também, antes de iniciar o programa, Dr. Bruno, que o senhor também atende, a gente falando aqui que uma das categorias que fazem parte do SintelDF são os trabalhadores de call center. E o senhor estava comentando exatamente os problemas que podem ter uma pessoa que passa 4 horas sentada, não é, em relação aos rins, a ingestão de água. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso, porque é uma área que o senhor atua. Eu acho assim, eu até comento, né? Eu falo assim, a pessoa tem que tomar aqui em Brasília em torno de 8 copos de água. Esse calor, então, aí tem que aumentar mesmo, né? Porque melhora, a gente depende do fluido, e o fluido é a água. 80% do nosso corpo são formados por água, por líquido. Então a gente tem que estar toda hora se lavando, entre aspas, né? E a parte de call center, eu tenho muitos pacientes que têm problema de infecção urinária, porque seguram o xixi, né? E tem também a situação que na medida que começa a segurar o xixi, forma a pedra no rim, a pedra no ureter, a pedra na bexiga, que é o cálculo renal, né? Que é outra também doença que é muito frequente nessas pessoas que ficam toda hora estáticas de 4 a 6 horas. Eu tento prevenir, até orientar que a pessoa tem que tomar muito líquido. Na medida que ela toma muito líquido, ela produz mais urina, então vai fazer com que ela vá no banheiro mais vezes. Eu acho que um tempo razoável seria 3 a 4 horas no máximo. Tem gente que aguenta ficar o dia inteiro e fala, fiquei o dia inteiro sem ir ao banheiro para fazer xixi. Eu já acho que essa pessoa está fazendo um mau investimento da parte urinária dele. Então eu acho que no máximo 3 a 4 horas levantar, além da parte urinária, você também movimenta as articulações, faz a perna movimentar, porque a gente tem um segundo coração lá na perna, né? Para evitar trombose venosa, embolia pulmonar, problema articular, postural, né? Que é aquelas lesões repetitivas, entendeu, Edvaldo? Mas assim, da parte urinária, eu acho que essa população que é mais jovem, que fica ali vidrada, fica muito concentrada no que está fazendo, tem que ter algum momento ali para ela levantar, e eu até brinco, tira o pé do chão. Acho que a pessoa tem que levantar e tomar líquido. Por quê? Eu até comparo. Se a gente mora num quarto aqui e for lavar esse quarto, se a gente usar pouca água, o quarto fica mais sujo. Então eu tenho que usar mais água para poder transbordar e limpar o excesso de sujeira. O rim é a mesma coisa. A gente tem 2 filtros, que são os rins, ficam aqui na parte de trás da barriga, né? E eles são como se fosse uma esponja. Ele pega o sangue ruim, limpa, devolve para o corpo a parte boa, e a parte ruim vai ser eliminada para a bexiga. E da bexiga a gente vai exonerar para fora 3 a 4 a 6 vezes por dia. Então, se a gente cabe mais ou menos 2.500 ml de água, e a nossa bexiga tem em torno de 500 ml o máximo, a gente tem que ir 5 vezes ao banheiro. Então eu acho que vale a pena tentar fazer xixi sempre, lembrar que xixi faz parte. Tem até paciente meu que usa um alarme no relógio, que dispara, ele tem esse estímulo sonoro, é a hora de ir ao banheiro, larga tudo e vai no banheiro. E faz xixi de uma forma relaxada. Porque também, como o xixi é uma coisa que não pressa, entre aspas, a gente também tem que soltar ele de uma maneira sem fazer força e não ter uma pessoa batendo na porta, volta logo, não. Tem que relaxar a musculatura e para tentar exonerar o máximo de xixi possível. Que beleza! Essas orientações são importantes aí para os trabalhadores que trabalham em call center. Isso. Bom seria se as empresas se conscientizassem disso, os supervisores. Isso. Não é? Para não ter no futuro, a gente não ter no futuro uma geração de jovens com problemas renais. Né? Porque também assim, a doença do cálculo e da infecção, eles são muito frequentes em pessoas jovens, de 15 até 40 anos. E aí normalmente são os trabalhadores de vocês aí que ficam confinados entre aspas. Eu acho que vale a pena levantar, tomar líquido, de preferência líquido claro, evitar refrigerante, evitar muito café, evitar comida self-service, né, de preferência. Se for no self-service, tentar concentrar em fruta, legume, verdura. É a comida da vovó, Edvaldo. Se você comer a comida da vovó, você está certo. Se você comer com uma coisa muito temperada, aquilo lá vai reverter para formar pedra. E aí essa pedra pode dar problema lá na frente, entendeu? Que beleza! Eu estou conversando aqui com o Dr. Bruno Mestrinho, que é urologista,
E a gente está falando do câncer de próstata, os cuidados que o homem deve ter, né, que a família deve ter, né, com os homens, né, para que essa doença não venha aí causar cada vez mais óbito no nosso país. Só tem ideia de no Brasil, quantos homens morrem em razão do câncer, doutor? A gente fez um levantamento aqui de 2016, mas serve agora para 2016 porque não fechou o ano ainda, né? Mas pelo Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, que fica no Rio de Janeiro, eles fizeram um levantamento que é 65 mil casos por ano. E desses 65 mil, 15 mil falecem do câncer da próstata. Daquela que eu tinha falado para vocês, né? Que assim, a gente tem 65 mil, talvez 4/5 eles sobrevivem, duram. E 1/5 vai falecer dessa doença. E normalmente é uma morte dolorosa para a família por conta daquela metástase para o osso, aquela dificuldade para urinar, inchaço, né? A pessoa fica toda inchada, a perna no começo e depois o corpo inteiro. E realmente é um fim muito ruim para quem... E envolve toda a família, né? Isso. Porque, e assim, os netos, os filhos, né? Realmente é uma experiência muito negativa. E aí muitas vezes quando acontece isso aí, muitos parentes nos procuram imediatamente já querendo fazer. Eu acho isso muito bem-vindo, sabe? Infelizmente a causa que os levou é ruim, mas o fato deles procurarem o atendimento preventivo, então mais uma vez, a palavra de ordem é prevenção. Se a gente evitar que essa coisa aconteça, né, na verdade até agora também não tem muito por que você bloquear, mas talvez fazer o diagnóstico precoce. Perfeito. Então, mais sensacional é você reconhecer o problema logo, entendeu? Porque o tratamento ele muda, né? É verdade. E o Dr. Bruno deu uma palestra aqui no Sintel-DF para os aposentados. O pessoal gostou muito, a comissão de aposentados aqui do Sintel-DF, né? A Valéria, o Walter, o Antônio Martins, que fazem parte dessa comissão, o Antonino Rocha Barros, que fazem parte dessa comissão de aposentados, convidou o Dr. Bruno e ele veio aqui no Sintel, no auditório, e o comentário aqui do Dr. Bruno é que realmente o povo gostou da sua palestra. Isso é bom, né? Realmente acho que o médico tem que se prestar a isso mesmo, tem que vir fora da agenda dele, né? Não ficar só com doença, né, Edvaldo? Tem que trabalhar a saúde, né? E prevenção é saúde, é a promoção da saúde. Eu fico até emocionado de ter vindo aqui, o auditório estava muito cheio, eles fizeram várias perguntas, tinham, se não me engano, 2 ou 3 que tinham tido câncer. Eu fiquei curioso, porque eu não estava nessa palestra. Quais as perguntas mais frequentes assim deles? Assim, tinham 2 ou 3 que tinham câncer de próstata e tinham sido tratados por cirurgia e um outro por braquiterapia, que seria um tipo de tratamento também. E eles estavam zerados, então para mim foi bom porque eu conversei com pessoas familiarizadas com o problema. E outros levaram meio para o lado engraçado da coisa, né? E também em relação à parte sexual, que eu já falei para ti, né? Não podemos sublimar. Mas eu acho que da reunião aí, até me propus, se futuramente a gente pode abrir, né? Acho que vale a pena até insistir nisso, trazer outros colegas, né? Cardiologista, nutricionista, da urologia a gente tem cálculo para falar, tem a próstata, tem infecção, tem uma série de coisas que a gente pode, assim, aumentar o poder de informação. Que a pessoa tendo a informação, eu brinco como se fosse o cardápio do restaurante. Você pode escolher o que você quiser. Então, tendo a informação, você pode escolher o seu caminho, né, Edvaldo? Eu acho que isso aí é precioso. Né? Perfeito. Então, a palavra de ordem em relação ao câncer de próstata é prevenção. Prevenção. Eu acho que assim, começar com 45 anos, procurar o urologista anualmente, juntar a sua pastinha e não ir sozinho. Eu acho que muitas vezes eu vejo hospital público, até clínica particular, chega aquele senhor lá sozinho, aquilo lá me dá uma certa... Eu acho que os filhos, os parentes próximos, os companheiros têm que ir junto, porque faz parte. É como se fosse a criança, você não deixa a criança ir sozinha na consulta. Também, teoricamente, não era para deixar um senhor de 70 anos, porque é muita informação, né? Então, ele já tem outras doenças e toma outros remédios. E aí o médico coloca um outro remédio, realmente vira uma química perigosa, né? Perfeito. Doutor Bruno Mestrinho, nosso tempo já está quase estourando, né, André? O tempo passa rápido e tem muita coisa para a gente discutir ainda, mas eu acho que as principais informações em relação ao câncer de próstata, que é um dos trabalhos que o nosso programa faz também, que é esse de prestar serviço em relação à saúde e outros temas que é certamente de interesse dos trabalhadores
tanto em telecomunicações como da sociedade como um todo. Tem algum ponto ainda que o senhor queria colocar aqui? Eu acho que assim, a gente falou de prevenção, tentou classificar a doença como a inicial, que seria localizada, a do meio do caminho, que é chamada localmente avançada, e a avançada, que a doença já se espalhou, que seria a metastática. Em relação ao tratamento, o tratamento dessa doença localizada, que ela só está aqui nessa região, a gente hoje em dia tem a cirurgia, né, e tem a radioterapia, um ou outro, né, pode usar um ou outro juntos. Do meio do caminho, esse localmente avançado, a gente usa hormônio e radioterapia. E essa doença avançada, a gente usa hormônio, ou algumas vezes também a gente faz uma raspagem no testículo, que o testículo produz a testosterona, que é o combustível do câncer da próstata. Então eu falo para os pacientes que a gente corta a gasolina e o carro para. Então, muitas vezes tem esses tratamentos diferentes. A gente chama de multimodal. Tem várias modalidades. Eu falei para vocês, tem vários caminhos, né? Mas eu acho que tendo um médico experiente, ele sabe conduzir. E também é o seguinte, de 2 anos para cá, o Conselho Federal de Medicina ele criou lá uma situação que você pode ter a segunda opinião. Se você tiver com o melhor, ou mais ou menos o médico se entendeu ou não, você pode ter uma segunda opinião, segunda forma de tratamento. Isso aí não é antigamente era vergonha, ele não está acreditando no meu trabalho, está passando para outro. Hoje é normal, a gente pede até que tenha uma segunda opinião, porque de repente o caminho que escolheu não é o ideal, não é factível. Então eu acho que tem outros caminhos para a coisa ficar mais tranquila. Então eu sei que é difícil marcar consulta, mas uma vez tendo o diagnóstico de câncer de próstata, respira, procura uma segunda opinião, né? E aí a segunda opinião, se casar, se você se entender melhor, né? Como se fosse gerente de banco, né? De antigamente. Tinha aquele que a gente gostava e a gente confiava. Claro. E o médico não tem que perder isso, né, Jota? Acho que isso aí faz parte do tratamento do paciente, do médico, de toda a estrutura em volta, né? Em relação à potência sexual e o câncer de próstata, porque as pessoas dizem, não, mas eu vou fazer a cirurgia, isso será que eu vou broxar? Como é que é isso, doutor? Isso é mito? Mito. Assim, a gente a partir de 40, 50, 60 anos, a gente começa a diminuir nossa potência, né? Então isso aí faz parte, isso é uma coisa natural, normal, né? Natural. E no meio do caminho você aparece com hipertensão, toma remédio. Você aparece com diabetes, toma remédio. Você começa com distúrbio psiquiátrico, toma remédio. Esses 3 que eu dei como exemplo, eles diminuem mais ainda a potência da pessoa. A pessoa, fisicamente, ela engorda, ela já não tem um rendimento. Então, isso também cai um pouco a potência. E aí, no final, aparece o câncer de próstata. A partir dali, tem uns tratamentos, ou cirurgia, ou radioterapia, ou hormonioterapia. Ou aquela raspagem do testículo que eu falei para vocês. Esses 4, eles diminuem também a potência, sabe, de volta? Então, assim, a gente muitas vezes conversa antes e vê o que a pessoa quer. Você quer se livrar do tumor? Você quer negociar a parte sexual? Porque tem vários caminhos. Tem remédio que tira totalmente, tem outro tipo de tratamento, radioterapia, que já não tira tanto. Mas a pessoa vai conviver com o que sobrou para ela. Eu acho que o mais importante é estipar o câncer e acabar com o câncer. Perfeito. Porque com aquela metástase que eu falei para você, aquelas complicações que são drásticas. Então, eu acho que o senhor daquela idade ele tem que fazer algumas opções da vida. E uma delas é diminuir um pouco a potência. Eu tenho um paciente que até hoje ele não procura porque ele sabe que vai diminuir, e se tiver câncer de próstata ele também não trata porque ele quer ser o namorador, né? Eu acho que tem que pesar bem, porque esses namoradores pode ser que daqui a 2, 3, 10 anos a coisa inverte e aí ele fica numa situação complicada, né? O exercício físico, né, ele ajuda a prevenir o câncer de próstata? Na verdade, assim, normalmente quem faz atividade física se cuida mais, olha mais para si, né? Dorme melhor, se alimenta melhor, tem relação sexual. A gente brinca que faz palavras cruzadas, né, também, ou atividade cerebral para poder. Então, esse pacotinho de 5 ou 6 atitudes, elas são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. E isso não serve só para o câncer da próstata, serve para todos o bem-estar. Então, assim, para terminar, eu acho que assim, a gente tem que lidar com prevenção, promoção, tem que fazer diagnóstico, tem que fazer tratamento, mas eu acho que isso tudo é o bem-estar. Se a gente tiver um bem-estar, a gente consegue lidar com o que a gente tem de bom e de mal, né? Então, câncer de próstata realmente não é uma doença fácil, é um diagnóstico difícil de ser dado, é um diagnóstico difícil de ser recebido, mas eu até falo para os pacientes, não é para cair da ponte. Respira, volte com a cabeça forte, que a gente vai estar junto para o que deve vir, inclusive até a impotência. Tem paciente que depois que faz o tratamento, a gente começa algum comprimido,
ou faz uma injeção no pênis, né, que é o tratamento, ou coloca uma prótese peniana, que é um outro andar, mas que também faz para tratamento. Então, a gente consegue diminuir por conta do tratamento, mas a gente consegue resgatar em boa parte. A urologia cresceu muito em relação a isso. Doutor Bruno Mestrinho, médico urologista, veio bacana, né? Com jaleco aqui, tá bacana mesmo o programa. Eu espero que o senhor volte aqui outras vezes para a gente tratar desse assunto, né? Discutir esse assunto, falar sobre esse assunto, mas também outros temas que o senhor domina e é da sua área de atuação como médico. Muito obrigado pela presença aqui na nossa. Valeu, Edivaldo. Obrigado por tudo, pela recepção aqui de vocês. Eu acho que o Sintel está de parabéns, né? Eu acho que é uma iniciativa poderosíssima, né? Ainda mais com essa, hoje em dia, mídia social, a gente tem tudo aberto, né? A gente tem muita informação na internet sobre câncer de próstata, umas verdadeiras, outras não. Eu acho que vale a pena procurar o urologista, né? Eu, por exemplo, eu sou professor, eu sou titular da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Então, a gente tem um desejo de que a coisa aumente a informação para a gente melhorar o tratamento. Que o último passo é o que eu falei para você. Eu quero o bem-estar da população individual e coletiva. Né? E o senhor é médico no Hospital Regional do Gama. Do Gama. Na cidade satélite aqui do Distrito Federal. O Gama, eu me apaixonei pelo Gama. Realmente o Gama ele tem muita mazela, o hospital é muito antigo, mas a gente que trabalha lá, a gente trabalha meio calado. A gente faz nosso serviço e não fica divulgando muito. Médico, né? É um sacerdócio. Né? É uma essência, são escolhas, né? Assim, 24 horas por dia, mas a gente também, como médico, tem que procurar também. Engraçado que aqui no Brasil tem alguns médicos que têm câncer de próstata, mas quase não se fala, né? Quase não se fala. Fala da população, mas não fala de si, né? Por exemplo, câncer da mama, a moça porta aqui uma camisa com alvo, né? E amamenta e tudo mais. O câncer da próstata não tem. Nos Estados Unidos tem uma campanha que é o seguinte: no mês de novembro, que seria o Novembro Azul, né? Isso é importado dos Estados Unidos. Eles, naquele mês, eles usam bigode e usam uma cueca com o selo da Sociedade Americana de Urologia, que seria para levantar fundo para poder mandar para a campanha educativa. Então, se a gente conseguir andar para isso, Edivaldo, seria uma coisa... Muitas e muitas vidas serão salvas. Né? Isso, e a Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Distrito Federal, o nome do Dr. Guilherme, que é o presidente, né? Ele vai correr muitas palestras aí também voluntárias pelos urologistas, nos parques, nas escolas, nas estações, até na oficina mecânica, né, que é um lugar dominado por homem, um campo de futebol, para a gente poder fazer esse esclarecimento maior para homem e para as mulheres também, que eu falei no início, que elas são as que nos levam, né, aos médicos. Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigado. Bom trabalho, né, e que essas orientações que o senhor passou aqui no nosso programa sirvam realmente para orientar os homens, como a gente, para se prevenir. Isso. Você não vai ser mais homem ou menos homem porque procurou urologista. E isso também tem, a questão de gênero tem caído um pouco. Então eu faço um convite para vocês, muito obrigado. Procure ser urologista. E muito obrigado, até a próxima. Ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí por acompanhar nosso programa. A gente volta numa outra oportunidade tratando de outros assuntos que certamente do seu interesse, o interesse da sociedade brasileira. Obrigado, doutor Bruno. Nada, Edvaldo. Até a próxima. Muito bom.